Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marco Silvestre, nós somos a Band News FM e estamos de volta aqui com mais uma edição inédita do programa Na Ponta do Lápis, de olho no bolso. De olho no bolso, agora mais do que nunca, nós trazemos dicas práticas aqui para você resolver a vida financeira e fazer tudo prosperar, mesmo durante a crise. O tema do nosso programete de hoje é o seguinte: o que fazer com o plano de previdência privada por causa dessa pandemia aí do coronavírus, tá? Muita gente tem escrito pra gente, tanto quem tem plano conservador, quanto quem tem plano dinâmico, quem tá na previdência aberta, quem tá na previdência fechada, perguntando, prof, o que a gente faz nesse momento? Muitos previdentes, gente que investe na previdência privada, estão assustados nesse momento porque receberam os seus relatórios, seus planos de março, tá? E identificaram um valor negativo. Mesmo alguns planos conservadores apresentaram valor negativo agora no mês de março. Aí você fala, meu Deus do céu, você tem planos dinâmicos que apresentaram, por exemplo, valores negativos de menos 15, 16, 17, menos 18, menos 20%. Falou, prof, é o fim do mundo, o que a gente faz com a Previdência? Saca tudo, não saca, para, não para? Vamos lá, muita calma nessa hora. Em primeiro lugar, eu quero explicar que mesmo os planos de previdência conservadores, aqueles que só aplicam em ativos de renda fixa, como, por exemplo, títulos da dívida pública brasileira, como, por exemplo, CDBs de grandes bancos, como, por exemplo, debêntures de empresas, os chamados títulos privados de empresa, tá? Só os planos de previdência privada com perfil conservador só aplicam em ativos conservadores de renda fixa, seja pré-fixada, seja pós-fixada. Mesmo alguns desses registraram valor negativo para o seu patrimônio agora em março, por quê? Porque, pela legislação, esses planos são obrigados a fazer a marcação a mercado de todos os ativos que fazem parte do plano, tá? E pode ter havido uma redução de valor a mercado no mês de março, porque o mês de março foi o mês que detonou a pandemia no mercado financeiro brasileiro e teve impacto em praticamente todas as classes de ativo, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não é nenhum fim do mundo o seu plano conservador te apresentar lá um resultado negativo de menos 0,50% no mês, tá? No mês absolutamente caótico para os mercados financeiros como foi o mês de março, tá? Isso não quer dizer que esse plano no acumulado dos meses e anos vai te apresentar uma rentabilidade negativa. Não. E o pessoal tem essa ideia enganada de que porque é renda fixa, nunca vai apresentar no mês um resultado negativo. Pode apresentar resultado negativo, por quê? Porque a renda fixa, como eu estou falando, ela também investe em títulos privados, por exemplo, títulos de empresa, que na marcação a mercado, num determinado mês muito ruim de mercado, pode envolver uma diminuição de valor. Mas esses títulos, muitas vezes, continuam na carteira desses planos de previdência e há depois uma recuperação à medida que as coisas vão retomando a sua normalidade. Então não deve assustar você. Também não deve assustar você que havia escolhido, muito sabiamente, diga-se de passagem, um plano de perfil dinâmico, um plano de previdência privada de perfil dinâmico para o longo prazo. Imaginando o seguinte, fala, bem, no longo prazo o que vai acontecer? No longo prazo, o gestor do meu plano, daquele dinheiro todo que eu vou colocando no plano, no longo prazo, ao longo do longo prazo, né, dos vários anos em que eu vou colocar dinheiro nesse plano de previdência, para tirar dinheiro lá na frente, ou começar a receber uma pensão lá na frente, o que o gestor vai fazendo? Ele vai comprando ativos de renda variável, por exemplo, boas ações de boas empresas brasileiras. Empresas bem posicionadas, em setores pujantes da economia brasileira, empresas bem gerenciadas, empresas que em condições normais de temperatura e pressão apresentam lucros nos seus balanços, apresentam resultados financeiros muito positivos e, portanto, essas empresas tendem a ter uma valorização especial ao longo do tempo, com o passar do tempo, no longo prazo. No curtíssimo prazo, elas podem estar sujeitas a mexidas de mercado de curtíssimo prazo, mas no longo prazo elas vão se valorizar de forma diferenciada. E eu, ao aplicar num plano de previdência privada dinâmico, eu estou praticamente que tomando a decisão que aquele bolo que eu estou juntando de dinheiro lá, que é a reserva técnica do plano de previdência, ele vai ser maior. E como ele vai ser maior, eu terei mais a resgatar, se eu optar pelo resgate, ou eu terei mais em termos de pensão a receber, se eu quiser uma pensão periódica, vitalícia, ou por tempo determinado, conforme o plano que eu contratei, entendeu? Então é uma atitude sábia. Quem está poupando para sua aposentadoria através de um plano de previdência privada a longo prazo, escolher um plano dinâmico, tá certinho. Se você fez essa escolha lá atrás, tá certinho. É lógico que no mês de mercado mexido,
Você olha e você fala, nossa, menos 15, quer dizer que eu perdi. Não perdeu. Não perdeu porque não resgatou. Não perdeu porque não vendeu. Aliás, é isso. Se você faz parte de um plano de previdência privada, não é a hora de resgatar. E se você faz parte de um plano de previdência privada, o aberto, né? Se você faz parte de um plano fechado, que são os planos corporativos das organizações empresariais, tá? Felizmente, muitas vezes você nem pode resgatar, porque existem momentos específicos, janelas para você fazer resgate ou até para você mudar de perfil de plano de um super dinâmico, por exemplo, para um conservador no ano. Mas a ideia é o seguinte, não há por que mudar. Veja bem, a nossa estratégia com relação ao plano de previdência privada é uma estratégia, estou pensando aqui basicamente na aposentadoria, né, que é o grande objetivo em torno da qual a previdência privada gira. Existem outros objetivos menores de acumulações para prazos mais curtos, por exemplo, juntar dinheiro para um projeto daqui a alguns anos e tal, mas essencialmente nós estamos falando aqui de aposentadoria, previdência privada focada na aposentadoria. Isso é um projeto de longuíssimo prazo, e se a sua estratégia está bem escolhida a longuíssimo prazo, não tem por que mudar ela em função de dor de barriga de mercado de curtíssimo prazo, entendeu? Seria bobagem fazer isso. Você estaria passando a régua no pior momento de mercado, você estaria cancelando uma estratégia de longo prazo em função de uma circunstância de curtíssimo prazo que te faria ter perda imediata. Uma grande bobagem, tá? Então, continue poupando, continue aplicando no seu plano de previdência, o tempo passa, as crises se revertem, a economia é cíclica, a sua aposentadoria vai chegar, o seu pós-carreira vai chegar e você vai querer colher o que você plantou. Se você estava plantando direitinho, continua plantando direitinho. Se você faz parte, por exemplo, de um plano de previdência fechada, corporativo, continue com tranquilidade, continue fazendo aqueles aportes mensais, até porque é muito comum nos planos corporativos existe a questão da contrapartida. Até um determinado limite do seu salário, vamos dizer, até 4% do que você ganha todos os meses, se você faz aportes para um plano de previdência fechada, muitas vezes, dependendo da sua faixa salarial, aí depende, a política varia de entidade para entidade de previdência fechada, de empresa para empresa, mas muitas vezes a empresa, né, a patrocinadora da entidade, ela vai lá e ela faz um aporte complementar, muitas vezes de 1 para 1. Por exemplo, eu ponho R$1, até 4% do meu salário eu ponho R$1, a empresa vai lá, a patrocinadora, e põe mais R$1. Quer dizer, é uma maravilha, ou é um pai ajudando você a fazer o pé de meia para sua aposentadoria, entendeu? Muitos dos planos corporativos têm 0 de taxa de administração, uma taxa muito baixa, né? Então, assim, são planos realmente, normalmente muito convenientes, e não tem por que você tirar o pé da poupança desses planos agora, muito menos querer mexer nesses planos nesse momento. A não ser que você tenha sido demitido, aí o seu desligamento é feito com base no seu pacote de rescisão da empresa. Aí é uma outra história, mas por livre e espontânea vontade não é nem para pensar em querer mexer nada com relação a esse resultado agora, né? Nem ter, vamos dizer assim, uma cobrança injusta com relação aos gestores desse plano de que, nossa, teve perda. Não é perda, não é perda. É na marcação ao mercado, para um mês muito ruim de mercado, você tem um número negativo que pode e vai ser revertido aí ao longo dos próximos anos com uma boa política de gestão desses planos, entendeu? Então, assim, se você quiser simplificar de forma muito objetiva o que fazer com seus planos de previdência privada nesse momento, nada que não seja aquilo que você já vinha fazendo. Maximize a sua capacidade de poupança, continue fazendo aportes nesses planos. Lógico, eu não estou falando de alguém, por exemplo, que contribuía para um plano de previdência privada aberta, tinha um negócio próprio, o seu negócio próprio está fechado, não tem renda nenhuma agora, não. Nesse caso você tem que suspender mesmo. Mas se você depende da renda de um salário, você continua empregado, continua ganhando, continue poupando, continue aplicando para a sua aposentadoria, continue seguindo a boa estratégia de aplicar no plano de previdência privada, aberta ou fechada, conforme você vinha seguindo, e isso vai garantir a sua prosperidade, ou boa parte dela, a sua prosperidade na maturidade, tá bom? Então é isso aí, né? O que fazer com o plano de previdência privada? O que você vinha fazendo. Poupe e aplica, poupe e aplica, poupe e aplica, poupe e aplica. Essas e diversas outras dicas para você ficar de olho no bolso nesse momento, você encontra no programa Na Ponta do Lápis. O programa, como você sabe, para quem é curto de grana, mas tem muita grana de vencer na vida, né? Então nós temos dicas bacanas para você, dicas de finanças pessoais, dicas de economia popular, dicas práticas para você resolver a vida financeira e fazer tudo prosperar. Dá uma olhadinha nas redes sociais do Prof também, o Instagram, @Prof Silvestre Oficial, Prof com E, Silvestre com E, @Prof Silvestre Oficial. O YouTube tá muito legal, meu canal do YouTube, o canal Prof com E, Silvestre com E. Dá uma olhadinha lá também. E em nenhuma hipótese perca
as nossas edições aqui, as próximas edições do programa na ponta do lápis, porque você sabe que nós temos aquela exclusivíssima receita de prosperidade sustentável para sua vida, que é o seguinte: fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração. Vem com a gente, vamos resolver a vida financeira e vamos prosperar.